Desde o dia 22 de agosto, dezenas de moradores da cidade de Itacoatiara, no Amazonas, apresentaram um quadro chamado rabdomiólise, que consiste na destruição das fibras que compõem os músculos do corpo. No mesmo período, mais 44 casos foram notificados. E a suspeita é que esses indivíduos estejam acometidos por uma condição popularmente conhecida como urina preta. Com tantos registros dessa doença da urina preta, vale então a nossa atenção, a nossa conscientização, e é por isso que nós estamos aqui no consultório da infectologista doutora Ana Carolina de Torres. Ela vai conversar um pouco com a gente a respeito dessa doença, e a primeira pergunta, é a que não quer calar: o que explica o surto no Amazonas? A rabdomiólise, ela não é uma condição exclusiva dessas situações de ingesta de peixe de água doce. O que chama atenção nesse caso é que são várias pessoas, geralmente da mesma família ou da mesma comunidade, que apresentam um quadro semelhante. E o que causa isso? Isso também é conhecido como doença de RAF e está associada à ingesta de peixes contaminados com uma toxina, e é uma toxina que a gente denomina termoestável, porque ela não é degradada no calor, que ocorrem geralmente em pequenos surtos. São peixes de água doce que estão contaminados e a gente ainda não conhece totalmente a doença. Para explicar, é a água, é o ambiente ou é o próprio peixe por alguma doença que provoca o surgimento dessa toxina. A pessoa que ingere essa toxina acaba desenvolvendo quadro de rabdomiólise. E doutora, quais são os sintomas e a característica dessa doença? Os pacientes costumam sentir muita dor no corpo, cãibra, cansaço e também o surgimento de urina preta, mas é uma urina preta cor de café mesmo. Isso é o que mais chama a atenção. Toda vez que você surgir algum desses sintomas, é orientação geral que procure um atendimento médico para uma maior avaliação. E a doutora disse que essa contaminação é do peixe, né? Existe algum tipo específico assim de peixe que pode trazer essa doença, contaminar? A rabdomiólise associada à ingesta de peixe geralmente está associada a peixes de água doce. Por isso que no Brasil essa ocorrência está mais localizada no Amazonas, onde tem uma maior abundância de espécies, como por exemplo o tambaqui. Mas geralmente são localidades, não é um rio completo, é uma região do rio que tem um pouco de peixes que estão contaminados com a toxina. De onde que vem essa contaminação, doutor? Isso não está explicado totalmente. É uma doença rara, com baixa incidência no mundo, não é uma doença exclusiva do Brasil, também existem casos na Ásia, Europa, até mesmo na África, e a gente ainda não tem determinado qual é o surgimento da toxina. É uma doença do peixe que causa o surgimento da toxina? É alguma coisa do ambiente que predispõe? Isso não é claro ainda na medicina. Há chances dessa doença da urina preta chegar ao Espírito Santo? Não, é muito baixa a chance disso chegar. Eventualmente isso pode acontecer, já que a gente não entende como isso surge. Se é alguma coisa inerente à saúde de peixes, eventualmente isso pode acontecer, mas a chance de surgimento aqui no estado é raríssima. Agora a nossa última pergunta, doutora. Quais são as formas de prevenção e diagnóstico dessa doença? A melhor prevenção é a identificação precoce dos sintomas e associação com a história clínica. Um paciente que ingere esse tipo de peixe de água doce, principalmente na região amazônica, e começa a sentir cãibra, fraqueza ou surgimento da urina preta, ele precisa procurar o atendimento médico o mais precoce possível. E aí o conjunto de fatores de história clínica e apresentação, exames laboratoriais vão levar ao diagnóstico. Prevenção é um pouco difícil, porque, como eu disse anteriormente, a toxina ela é termoestável, então ela não é degradada no calor. Não é uma questão de alimento mal cozido, é inerente à própria toxina mesmo. Existe cura? Existe tratamento, que é o tratamento de suporte da rabdomiólise. A rabdomiólise é uma condição muito grave, não é exclusiva dessa doença. Outras situações, como, por exemplo, um trauma grave, podem levar à rabdomiólise, inclui hidratação. Em algumas situações, pode levar até a hemodiálise. Então, o caso precisa ser acompanhado de perto por profissionais da saúde.